Bueno, el texto es muy claro. El texto ele está hablando sobre un precio, entre comillas, para seguir a Jesús. E há uma frase que me gusta muito, e eu vou explicar esta frase a vocês. Há uma frase que me gusta muito, que é que a salvação já não nos custa absolutamente nada. Eu não posso vender para nadie um terreno em el cielo, compra um terreno, isso não existe, sim, não há como. A salvação é grátis, é por graça. Pero ser discípulo de Jesús, por lo que o próprio Jesus está dizendo, nos cuesta todo. Estão acá? A salvação, ela não nos cuesta nada, pero ser discípulo de Jesus nos cuesta todo. Pero alguém pode perguntar, pastor, pero como ser discípulo de Jesus nos pode custar todo? E como seria fazer este cálculo para saber lo que seria este todo? Primeiro que todo é todo. Sí, no hay mucho que calcular, todo es todo. Pero es muy interesante porque yo consigo ver la vida cristiana desde algunos aspectos para formar esta vida cristiana de una manera completa. Sabe, eu conversava, por exemplo, com Pipe esta semana, e é muito interessante que nos encontramos e eu falava russo deste exemplo. Eu mirava um carro que estávamos em um centro comercial e havia um carro aí, sim, para vender. E eu dizia, Pipe, para mim, a vida cristiana é como se fosse este carro. E eu quero aumentar um pouquinho mais. É como se fosse este carro, porque o carro é muito berraco, sim ou não? Há gente que pensa que é apenas echar gasolina e sair com ele e ele vai funcionar por toda a vida. Mas não é assim. Usted tiene llantas, usted tiene la parte electrónica, usted tiene la parte mecánica, el motor. O sea, usted tiene un montón de cosas que estos montones de cosas forman lo que es el carro. Y ahí nosotros podemos echar gasolina y salir con él. O sea, estamos hablando de una cosa apenas, pero que tiene varias partes y cada parte es muy importante. Porque aunque el motor sea el corazón del carro, si usted sale de la concesionaria, de la tienda, apenas con un motor en la mano, no pasa nada. Imagínate, usted saliendo ya cargando el motor y todo, y no hay como. Y de la misma manera yo veo la vida cristiana. El corazón de la vida cristiana, el principal aspecto, es verdad. Tal vez no, ciertamente es la salvación. La salvación es el primer aspecto y el principal de la vida cristiana. Gracias, Nata. Es el primer aspecto y el principal de la vida cristiana. Entonces, mira, ahí ya es una otra conversación también que yo estaba teniendo con otra persona. Hoy va a ser todo, este mensaje nació en las consejerías, todo. Entonces, yo conversando con otra persona, nosotros decimos, hay gente que habla así, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Hay gente que habla así, no necesitamos ir a la iglesia. Já somos salvos. Isso é religiosidade. Isso é legalismo. Isso é viver porque fuimos salvos por la gracia. Hermano, ¿sabe qual é mi respuesta para esta persona? É verdade se você crê que o evangelho seja apenas o aspecto da salvação. Se é apenas a salvação, hermano, te vou contar algo. Você nem sequer necessitava haver entrado em la igreja um dia em sua vida. Porque um ladrão foi salvo em la cruz, por exemplo. E você podia estar em sua casa, relajado, tranquilo, e você foi salvo. Agora, quando você entende que a vida cristiana também é santificação, quando você entende que a vida cristiana também é propósito e também chamado, quando você entende que a vida cristiana também são os outros, quando você entende que a vida cristiana também é crescimento espiritual, quando você entende que a vida cristiana também é expectativa por la venida de Cristo, nada de isso se pode fazer ou você vai conseguir fazer bem fora do ambiente da igreja local. Então, uma pessoa que talvez pensa a vida cristiana apenas desde um aspecto que é a salvação, e eu estou de acordo, é o principal, esta pessoa vai dizer, não necessitamos mais, pero lo que viene em minha mente é pobrecito ou pobrecita, porque não entendeu nada. Entendeu apenas uma parte. E não entendeu todo o outro, que significa, como é bueno estar aqui. Aqui crescemos, sim ou não? Crescemos espiritualmente, pedimos a Deus, Deus me dê paciência, e pronto, vem uma pessoa para poder provar-te. Aleluia. É assim ou não é, gente? Porque você orou por isso, e não há outra maneira de saber se foi atendido em sua oração.
Entonces ahí crecemos, ahí nosotros, es interesante que la Biblia habla sobre una expectativa por la venida de Jesús, y no apenas que Él va a venir. ¿Ya paraste para pensar en eso? No es así, Jesús vuelve pronto y ya no. La Biblia enseña a nosotros una manera de esperar. Habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos están acá? Del aceite, que faltó aceite. Habla de la cena del Señor, que tiene el sentido de unidad, pero que va a decir también Pablo, hagamos eso hasta que Él venga. O sea, la Biblia nos prepara para esta expectativa. Entonces no es apenas saber que Él viene, es saber cómo esperar Él venir. Y todo eso, si no es en este ambiente, nosotros huimos de esta santa expectativa, huimos del crecimiento. Entonces, una persona que apenas entiende el evangelio como siendo la salvación, amén, está salvo, hermano. Si usted quiere, no necesita ir a la iglesia más por los 2 años siguientes. Si es apenas, ahora alguien que quiere crecer, alguien que quiere madurar, alguien que tiene un llamado y quiere avanzar en su llamado, alguém que quer viver a santa expectativa da venida de Cristo, alguém que quer avançar em sua caminhada cristiana, não vai estar em outro lugar, porque entendeu que é a igreja local o lugar onde nós avançamos para isso.